Olá pessoal, eu sou José Carlos e hoje nós teremos mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento web Full Stack. Na aula de hoje nós vamos apresentar um projeto em HTML puro, do começo ao fim, para a gente revisar todos os conceitos e conteúdos que foram vistos até aqui. Então vamos lá, pessoal. Para iniciar nosso projeto, nós temos que primeiro criar uma pastinha aqui, onde vão ser incluídas as imagens e todos os arquivos necessários do projeto, tá bom? Eu vou criar aqui na área de trabalho mesmo, vou criar uma pastinha aqui, então venho aqui o botão direito, clico aqui, escolho aqui nova pasta, né? E vou chamar ela então de projeto, projeto HTML, tá? Pronto, aqui dentro. Criei a pasta. Eu vou colocar aqui dentro também dessa pasta, então, eu vou abrir ela aqui e vou criar aqui uma nova pasta, então, chamada de imagem, ou seja, IMG, né, como a gente já viu, IMG. Dentro dessa pasta IMG, então, eu vou colocar essa figura aqui, esse logo, né, que a gente vai usar durante o nosso curso, então. Vou colocar aqui dentro da pasta, então, IMG, tá? Então, se a gente for olhar o projeto agora, a pastinha projeto ele tem só uma página dentro, uma página chamada IMG, e dentro dessa página então eu tenho essa figura aqui que eu vou usar como logo, tá bom? Posso fechar aqui então agora. Agora vamos abrir essa pasta aqui. Eu clico com o botão direito do mouse e escolho aqui então abrir com o Code. Com o Code aberto então, eu vou precisar criar os meus arquivos HTML. Esse projeto aqui, ele vai ser composto de dois arquivos HTML, tá? Então eu já vou criar os dois aqui. Vou clicar aqui, novo arquivo, vou colocar então um arquivo chamado index.html e vou criar um outro arquivo aqui também chamado formulário.html. Não esqueça, pessoal, de no nome dos arquivos não utilizarem acentos, tá? Nem ser cedilha, nada. Usarem caracteres comuns, né? Para não dar nenhum problema, tá? Não é proibido isso, mas eu acho que é uma boa prática também não utilizar esses acentos, tá? Então eu tenho aqui dois formulários, então, o index e o formulário HTML, né? Eu vou só dar o início aqui nos dois. Então aqui no index eu vou digitar aqui ponto de exclamação, vou dar um tab, né? Ele já vai criar aquela estrutura básica que o próprio VS Code sugere. Eu vou trocar então aqui a linguagem para português Brasil, é PT-BR, e vou trocar aqui o título, né? O título dessa página aqui, eu vou colocar ela então como projeto, com exemplo HTML, é melhor, acho. Exemplo. Exemplo. Exemplo HTML. Pronto, tá? Nessa página aqui é o que precisava. Eu vou dar aqui um salvar então, Ctrl S, né? E aqui no formulário também eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou dar um ponto de exclamação aqui, vou digitar, vou dar um tab, ele vai me criar um arquivo. Eu vou mudar aqui para português Brasil e vou trocar aqui então, e aqui, esse arquivo aqui então eu vou chamar de formulário. Formulário de inscrição. Pronto. Opa, aqui um N maiúsculo, vou diminuir aqui. Formulário de inscrição. Vou salvar ele também com Ctrl S, estão os dois arquivos abertos aqui. Só para a gente verificar. Aqui na nossa pastinha, então, né, nesse projeto HTML, se eu clicar aqui, eu já vou ver os dois arquivos aqui dentro, certo? Eu vou abrir então esse arquivo index como? Vou clicar em cima, vou dar um Enter, ou clico duas vezes, tanto faz. Vou abrir aqui. Então o nosso navegador nesse momento está vazio, né? Pronto, vamos voltar aqui para o nosso Visual Code, né? Para o VS Code aqui. Aqui. Opa, aqui deu um errinho porque faltou um E aqui, né? No index. Por isso que ele estava aparecendo aquele. Ó, pronto, se eu for atualizar o arquivo agora. Se eu atualizar agora não vai mais ter texto nenhum. Aqui tinha ficado texto porque estava digitado, né? Uma tag errada. A tag título, né? Estava errada, tá bom? Então agora ela está correta.
Vou minimizar aqui, pronto, vou continuar aqui no nosso index então. Então assim, pessoal, nesse projeto aqui que a gente vai desenvolver, a ideia é que a gente faça uma... vou fazer uma página como se eu estivesse divulgando esse curso aqui, né? Como se vocês ainda não estivessem aqui, a gente está lá no passado, vou fazer uma página para divulgar esse curso. Então eu vou começar passo a passo com a montagem dessa página aqui com o objetivo então de divulgar, né? Primeiro eu vou inserir uma imagem, tá? No topo aqui da tela eu vou inserir uma imagem. Lembre que eu falei para vocês que eu gosto, né, de colocar tanto o head quanto o body num segundo nível de indentação. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui, marco esse texto aqui que eu quero e dou um tab. Pronto, ele ficou aqui para dentro. Estão vendo aqui a diferença? O HTML está bem aqui à esquerda, o head está um pouquinho diferente aqui, né? Um pouquinho para dentro aqui. E o body também, tá? Eu prefiro fazer isso, eu acho que fica melhor para identificar. Aqui dentro do body, então, eu vou começar a construir a minha página, tá? Eu vou inserir uma imagem aqui, né? Como é que eu insiro uma imagem, pessoal? Aqui, ó. Eu abro aqui o sinal, né, de maior, né? IMG, certo? Aí escrevo source, né? Ou seja, src igual, e aí eu vou começar a procurar essa imagem. Essa imagem que eu vou utilizar está onde? Dentro da minha pastinha imagem, que está dentro dessa pasta principal aqui, onde eu estou desenvolvendo o projeto. Então, se eu digitar aqui img e der um barra, ele já vai me mostrar o conteúdo dessa pasta, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando esse img, que se refere ao nome dessa pasta aqui. Estou dando um barra e aqui embaixo então ele me mostra o conteúdo dessa pasta. Aqui só tem um arquivo e eu vou querer usar ele mesmo, é o logo aqui, tá? Clico nele, nesse arquivo, né? E fecho aqui então a tag, tá bom? Dou um Enter aqui, né? Vou dar então aqui agora um Ctrl S para salvar, ou se eu quiser posso vir aqui também no arquivo e salvar, né? E vou dar aqui um Alt Tab então para ir para minha telinha aqui, né? Para o meu exemplo aqui. Então tá aqui. Se eu agora der um atualizar aqui, recarregar a página, ele já vai aparecer aqui o meu logo, tá certo? Só que ele está um pouquinho grande aqui, eu quero diminuir um pouco, tá? Se eu diminuir o tamanho dele, tanto a altura quanto a largura, a figura vai diminuir proporcionalmente. Eu não preciso diminuir os dois, tá? Só um dos atributos está legal, né? Eu vou botar aqui então a altura dele. Eu vou alterar ela, então vou botar aqui para 100, por exemplo, né? Pode ser aqui 100. Atualizar, venho para cá, pronto, ela ficou um pouquinho menor. Eu acho que isso é o suficiente para nossa página aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl mais aqui para nossa página ficar com mais um, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, apesar do logo ter ficado maior, mas não é que ele ficou maior, né? É que a página ficou maior, né? Os textos aqui que eu vou colocar também vão ficar maiores, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, eu quero botar então um título principal da página. Para botar um título principal da página, eu uso o quê? Um H1, né? Então eu vou colocar aqui H1, certo? E o título dessa página aqui vai ser então Curso Desenvolvimento Web Full Stack. Então olha lá, Curso Desenvolvimento Web Full Stack. Pronto. Dou um Ctrl S, atualizo aqui a página, pronto, já está aqui. Ó, agora eu vou diminuir só o zoom aqui para vocês verem, tá? Para vocês verem que não tem nada a ver com a... Ó, aqui a página é 100%, tá? Eu estou aumentando ela um pouquinho aqui, botando um 125% para facilitar a visualização no vídeo, tá? Beleza, vamos continuar aqui então. Depois desse título principal, ó, lembrando que o H1, que é o título principal, ele deve ser usado só uma vez na página, tá? Posso usar mais vezes? Posso usar, mas não faz parte de uma boa prática de programação, tá? A gente geralmente usa uma vez, porque quando os buscadores, né, os mecanismos de busca procurarem nossa página, eles vão achar ela, né, uma das coisas que eles vão identificar nela é o título principal. E se tiver vários títulos principais, pode dificultar a busca, inclusive o nosso site pode sair dessa busca aí, porque ele não vai ser considerado um site bem construído, tá bom? Então eu vou usar agora então um H2, que é um título de segundo nível, tá? Um H2. E eu vou escrever então aqui apresentação. Opa, apresentação. Pronto. Criei ele aqui. Se eu der um Ctrl S, voltar aqui e atualizar. A apresentação. Está aqui um título um pouco menor. Estão vendo? O H1 é um título maior, o H2 é um título um pouquinho menor. Certo? Agora eu vou escrever aqui um texto, então, para apresentar aqui, né? Fazer
um parágrafo. Para fazer esse texto, eu normalmente uso um parágrafo. Então vamos lá, P, né? Eu dou P, dou um tab, ele já cria as tags de início e fim de parágrafo. Eu vou dar um enter aqui, eu prefiro trabalhar sempre com o texto aqui no meio, né, em várias linhas aqui, tá? Aqui eu tenho uma colinha, aqui tem um arquivo que eu fiz uma colinha do texto para não precisar digitar tudo aqui, para o vídeo não ficar tão longo assim, ele já vai ser um pouco longo, né? Então vou clicar aqui, já copiei o texto e vou colar o texto aqui, tá? Eu só vou diminuir aqui, ó, vou dar uns enter aqui para que esse texto fique visível aqui na tela, para quebrar um pouquinho, né, para a gente poder visualizar todo, né? Vocês podem notar que independente, né, de eu quebrar o texto aqui, ó, aqui ele tem várias linhas, certo? Se eu der um Ctrl S aqui e atualizar aqui minha página, ó, o texto não vai estar quebrado, ele vai estar inteiro, né? Então dentro desse parágrafo aqui, ele não vai considerar essas quebras. Para ele é um parágrafo só. Se eu quisesse considerar uma quebra, eu precisaria colocar uma quebra de linha, que é o BR, que não é o caso aqui. Eu vou usar só o P mesmo, né? Porque eu não quero quebrar linha. Agora eu quero aqui colocar alguns textos, né? Em destaque, em negrito, certo? Por exemplo, aqui o nome do curso eu quero botar em negrito aqui. Como é que eu faço isso? Eu poderia botar aqui a tag B, né? Mas vocês lembram que a Ana Paula falou? A gente vai usar a tag strong, porque além dela ter um efeito visual, né? Opa, tem que começar com abertura aqui. Além dela ter um efeito visual, ela também vai ter um efeito semântico, né? Ó, aqui ele já criou a tag de abertura e de fechamento, mas eu vou tirar essa aqui de fechamento, vou dar um Ctrl X aqui e vou vir aqui no final do texto que eu quero destacar e vou colar aqui. Então ficou assim: curso, aí Strong, desenvolvedor web, full stack, fechou o Strong. Como é que fica isso lá na tela? Vamos ver. Ctrl S aqui, atualizando a tela. Ó, tá aqui. Essa parte aqui, desenvolvedor web, ficou em destaque, tá? Então, como eu estava falando, além da questão visual, né, ele também vai ter uma questão semântica. Quando os mecanismos de busca forem buscar informações da minha página, eles vão entender que essa aqui é uma frase de destaque, tá? E vão considerar ela importante também, tá bom? Além disso, então, agora vamos continuar o nosso desenvolvimento aqui. Além da apresentação, a gente vai criar mais um título H2 aqui. E vamos chamar ele então de condições de participação. Condições para participação. A gente vai descrever aqui embaixo o que a pessoa precisa, né, para participar do curso. Tá? Vou dar um Ctrl S aqui, vou vir aqui e vou atualizar. Pronto, ali, condições de participação. É um H2, um título. Aqui embaixo desse título eu vou criar de novo um parágrafo, né, porque eu vou escrever alguma coisa. Certo? Então vamos lá, parágrafo. Vou copiar aqui de novo o texto. Então vamos lá. Podem se inscrever para participar do processo seletivo para o curso pessoas, 2 pontos. Agora aqui eu vou botar o resto, tá? Então, pessoal, eu vou relacionar aqui uma lista de condições para participar. Normalmente, quando eu faço isso, né, eu posso usar então uma lista não ordenada ou uma lista ordenada. Nesse caso aqui, eu vou usar uma lista não ordenada. Então, eu vou botar aqui. Como é que eu faço isso? O L, né? Ó, e aqui dentro eu vou então inserir os itens, né, dessa lista. Tá? Então, aqui, essas duas tags aqui, o L e a barra OL, elas identificam aonde fica a lista, onde vai ficar o conteúdo da lista, tá? E agora eu vou ter que botar tags para informar cada item da lista, tá? Então eu vou botar aqui LI, né, certo? Que seria o item da lista, dou um tab, né? Ele já cria aqui então a tag de início e a tag de fim, né? Então eu vou colocar aqui pessoas que, né? Não, é pessoas, né? Aí maiores de 16 anos. Essa é a primeira condição, né? Então eu coloquei aqui um texto, vamos ver como é que está ficando isso. Vou dar um Ctrl S aqui, vou atualizar aqui a página aqui. Ó, maiores de 16, ó, podem se inscrever para participar do processo seletivo para o curso pessoas maiores de 16 anos. É a primeira condição, tá? Agora a segunda condição, eu tenho que fazer de novo um LI. Então LI aqui, coloco aqui a segunda condição. Vou fazer minha colinha aqui.
tá? Pronto. Que tenham completado o ensino médio ou que estejam cursando o último ano do ensino médio. Se eu der um Ctrl S aqui e atualizar minha página, já vai estar aqui a segunda condição, certo? Então eu vou criando a lista não ordenada aqui, tá? Feito isso, eu vou botar a última condição aqui, então. Que nesse nosso caso aqui, é então que disponham de computador, né, com acesso à internet móvel de ao menos 4 megabytes de velocidade. Então eu vou copiar esse texto, vou colocar ele aqui, ó, só vou quebrar o texto aqui, para a gente visualizar o texto todo, tá? Então tá aqui, ó. A quarta condição é que disponham de computador com acesso à internet, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, vou atualizar aqui o projeto, né? Ó, aqui. Ó, estão vendo, pessoal? Daqui da mesma forma que eu estou construindo aqui, ó, eu dei um Enter aqui, eu quebrei a linha, certo? Mas ele não considera isso. Se eu quisesse que quebrasse a linha, eu teria que botar um BR, tá? Então aqui, vocês estão notando que eu estou fazendo isso para o texto ficar mais visível aqui para vocês, tá? Beleza. Então criei a minha lista, acabei de criar a minha lista aqui, tá bom? Agora vou continuar escrevendo aqui, certo? Eu vou criar aqui agora, né, um outro título aqui. Então vou botar aqui H2, vou colocar o seguinte: inscrições e etapas do processo seletivo. Eu vou escrever, tá? Então vamos lá. Vou copiar aqui. Inscrições e etapas do processo seletivo. Tá aqui. Cria um novo título, certo? Aqui, atualizando, ele vai ficar aqui, inscrições e etapas do processo seletivo. Tranquilo, né? Agora eu vou criar um novo parágrafo aqui. Né? Esse novo parágrafo aqui embaixo, então, vou botar aqui um P, né? Eu vou fazer um textinho bem curtinho, né? Vou colocar assim: as inscrições poderão ser realizadas. Vou botar aqui pelo, né? E eu vou escrever aqui o formulário. Então, aqui, ó, as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 31 e 22 de junho, né? Pelo formulário de inscrição. Eu vou colocar aqui pelo formulário de inscrição. Vamos ver como é que tá ficando isso aqui, tá? Vou atualizar aqui, né? Beleza, tá aqui. Mas eu gostaria, pessoal, que esse formulário de inscrição fosse também um atalho, né, para que o usuário pudesse clicar aqui em cima e ir direto para o formulário. Como é que eu faço isso, então? Eu tenho que transformar isso aqui num atalho, né, ou seja, num link, né? Então, como é que eu faço? Eu vou vir aqui no meu projetinho, né? E vou criar isso. Como é que eu faço isso, então? Eu quero, ó, que essa parte aqui, ó, formulário de inscrição, vire um link, né? Então, como é que eu faço para criar um link? Ó, venho aqui na frente primeiro, abro aqui o nosso parênteses aqui, né? Parênteses aqui, que é o sinalzinho de maior. Aí eu coloco aqui href, né? Href é o que? Eu vou referenciar um formulário aqui, certo? E vou botar aqui um igual, né? Vou dar um espaço aqui. Então, o que eu quero botar aqui dentro desse href? Eu quero botar o nome do formulário, certo? No nosso caso aqui, eu criei esse formulário, ó, tá aqui, ó, formulário HTML. Ele já entende, né? Quando eu boto href, ele já entende que aqui eu vou botar uma referência. Como já existe alguma coisa começada com for aqui, eu comecei a digitar, né? For, né? Ele já apresenta aqui, então ele sugere isso aqui, né? Então eu vou clicar aqui e pronto, vou clicar o formulário, né? E aqui então agora, mas eu ainda não terminei, né? Eu tenho que fechar aqui, ó, esse formulário aqui, tá certo? Fechar essa parte da tag aqui. Mas essa segunda parte da tag aqui, onde tem o fechamento, ou seja, o barra A, eu tenho que tirar ela daqui, Ctrl X, e botar aqui atrás do formulário de inscrição, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou tirar ela aqui, vou deixar como ficou aqui, tá certo? E vamos dar um Ctrl S aqui e vamos mostrar aqui na página como é que vai ficar isso. Ó, aqui na página não vai mudar nada, porque não tem nenhum texto aqui ligado, né? Ou seja, relacionado a esse link. Então, para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa tagzinha aqui de final do A, né? Vou dar um Ctrl X nela aqui e vou botar ela aqui no final. Pronto, coloquei ela aqui. Vou dar um Ctrl S agora e vamos atualizar a página para ver o que aconteceu. Ó, tá aqui. Agora sim, agora ela criou um link, ó, né? Ela está dizendo que essa parte do texto aqui, ela está relacionada a um link. Se eu clicar aqui nesse link, vai aparecer o quê? Vai aparecer meu formulário. Mas meu formulário nesse momento está em branco. Então ele não está aparecendo nada. Vou voltar aqui.
mas não deu erro nenhum, porque o formulário já existe, tá bom? Vamos continuar aqui então. Aqui atrás eu vou botar um ponto aqui, né? Eu gosto sempre de terminar as frases aqui com esse ponto aqui, tá? Esse P aqui também pode ficar aqui embaixo para não confundir, né? Opa, vou botar aqui um Enter aqui, ó. Aí a gente sabe que esse P aqui ele faz parte do parágrafo, né? Para não confundir com o A aqui. Então aqui começa o parágrafo e aqui embaixo termina o parágrafo, certo? Pronto. Agora também, pessoal, eu vou descrever, né? Ó, eu estou colocando aqui, né? Agora eu vou começar a descrever as etapas, né? Porque eu falei aqui em cima, o nosso título está falando sobre inscrições e etapas do processo seletivo. Agora vou fazer mais um parágrafo aqui para falar sobre as etapas. Então vou abrir mais um P aqui e vou escrever as etapas que compõem o processo seletivo são dois pontos, né? E aí termina o meu P aqui, tá? Eu vou botar aqui por questão de coerência, né? Vou botar aqui então o P aqui em cima e o P aqui embaixo, tá? Eu poderia, como é um parágrafo curto, eu poderia deixar ele numa linha só, tá? Mas eu vou deixar ele dessa forma. Aqui embaixo, então, pessoal, eu vou ter que colocar duas informações, né? O nome da etapa e o período em que ela acontece. Para isso, né, uma das ferramentas mais interessantes para usar é a tabela, tá? Então eu vou criar uma tabela aqui. Para eu criar uma tabela, né? Aqui no meu projetinho aqui, como é que eu faço? Eu vou abrir uma tag aqui chamada table, tá? Então vamos lá, table. Aí eu fecho essa tag, ele já vai criar a tag de início e a tag de fim. Tá aqui, beleza. Agora eu vou começar a escrever nessa tag, tá? Vocês lembram que a gente tem normalmente uma tabela é composta de três conjuntos, né? De caracteres. O primeiro, no caso, três seções, vamos chamar assim. O primeiro que seria o cabeçalho, depois tem o corpo da tabela, e depois tem a parte final da tabela, tá? Eu vou colocar aqui, só vou usar o cabeçalho e o corpo da tabela. Não vou fazer uma linha de finalização, né? Ou de totalização, se fosse uma tabela numérica, tá? Então, para eu fazer o cabeçalho, eu tenho que colocar aqui uma outra tag, né? Qual é a tag? Ó, já dá para imaginar, né? T de tabela, né? E head, né? De cabeçalho, tá? Pronto, criei ela aqui. Pode ver que ela já criou o início e o fim. Vou dar um enter aqui, porque aqui, tudo que eu escrevi aqui dentro vai se referir então ao cabeçalho dessa tabela, tá? Eu preciso então fazer o que aqui dentro desse cabeçalho aqui? Primeiro eu preciso criar uma linha, TR, né, para criar uma linha na tabela. Dá um tab, ele já criou uma linha. Essa linha, então, eu falei para vocês que eu vou ter duas colunas, uma descrevendo a fase, né, a etapa do processo seletivo, e a segunda coluna falando sobre quando vai acontecer, né, o período. Então, na primeira linha aqui eu vou criar uma coluna, então, TD, né, e nessa coluna aqui eu vou escrever, então, etapa, né, é o nome da etapa, certo? Eu poderia dar um enter aqui também, mas como o texto é bem curtinho, eu vou deixar aqui dentro, tá, dentro de uma linha só. E vou criar uma outra coluna também, chamada de período, certo? Então, ou seja, na primeira coluna eu vou descrever a etapa e na segunda coluna eu vou informar o período que essa etapa vai acontecer. Vou dar um Ctrl S aqui e vamos lá no meu arquivo aqui ver como é que ficou na minha tela. Você pode ver que aqui, ó, ele criou, né? Primeiro aquele texto que eu coloquei, né? As etapas que compõem o processo seletivo são, tá aqui. E aqui eu tenho então etapa e período, estão vendo? Ele já criou duas colunas, mas não dá para ver que é uma tabela, né? Então aqui para efeitos didáticos aqui para a gente visualizar que isso aqui é uma tabela, eu vou voltar aqui e aqui na table, aqui na tag table aqui em cima, eu vou colocar uma borda nessa tabela aqui. Eu vou escrever aqui border igual a 0. Desculpa, a 1, por exemplo. Tá? Vou dar aqui um Ctrl S e vou atualizar minha página de novo. Pronto, ele criou uma borda aqui. Se essa borda está feia ou se está bonita, não importa nesse momento. Importa que tem uma borda para a gente ver o que vai acontecendo conforme eu vou criando essa minha tabela, tá bom? Então vamos lá, eu já criei o cabeçalho da tabela, agora eu preciso criar o corpo da tabela, né? Também, né, ó, T, né, de tabela, body, né? Pronto, dou um tab aqui. Aqui vai ser o corpo da tabela. Tudo que eu escrevi aqui dentro vai ser o corpo da tabela, tá? Então eu preciso criar aqui as linhas e as colunas. Então primeiro a linha TR, né? Dou um tab, ele já vai criar uma linha aqui. Eu dou um enter, porque tudo que tiver aqui dentro vai fazer parte dessa linha, certo? E agora eu vou então colocar aqui
uma coluna aqui, para escrever uma coluna TD tab, né? Aí ele já cria aqui. Então a primeira etapa vai ser a etapa de inscrições, está aqui. Beleza? Escrevi aqui, na primeira coluna vai estar escrito inscrições. Na segunda coluna, que eu vou criar aqui, ó, um novo TD, eu vou colocar aqui então D, né? 31 de maio a 22 de junho de 2022. Pronto, vou dar um Ctrl S e vou atualizar ela aqui na minha tela. Tá aqui. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo que a tabela ela vai alterando, né, a largura das colunas, de acordo com o comprimento do texto que eu estou colocando aqui dentro, tá? Então ele aqui aumentou um pouquinho, né? As duas colunas aqui porque o texto aumentou também, tá? Voltando aqui agora, ó, eu tenho uma nova linha. Essa nova linha, pessoal, eu não posso criar colunas aqui dentro. Eu vou criar uma nova linha aqui. Então, ó, TR, dou um tab, crio uma nova linha. Agora sim, vou criar duas colunas de novo. TD. A primeira coluna vai ser lá o teste de matemática e raciocínio lógico, certo? Pronto, opa, lógico. Aqui. Quando é que vai acontecer? Quando é que iria acontecer isso, né? Lá no dia 26 de junho. Vocês estão lembrados, todo mundo aqui fez o teste, né? Vou dar aqui um Ctrl S e vou atualizar aqui, ó. Estão vendo? Ó, já, aqui, ó, a primeira coluna agora foi aumentada, porque o texto é bem maior, tá? E a segunda coluna não precisou, né? Porque o texto é menor do que a linha anterior. E assim vai. Então eu vou criar várias linhas e várias colunas aqui, tá bom? Eu vou até copiar, né, para não perder muito tempo aqui as novas etapas aqui, tá? Então temos aqui mais algumas etapas. Eu vou copiar aqui para não perder muito tempo aqui no vídeo. Só para lembrar, pessoal, todas elas eu vou criando linha e coluna, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Eu tinha feito aqui eu criei uma nova linha, aí criei uma nova coluna, eu escrevi lá a nova fase seria a divulgação da lista de pré-selecionados, e na segunda coluna, quando aconteceu isso? Dia 29 de junho. Pronto, fechei uma linha. Aqui abri outra linha, assim por dentro. Cada vez que eu coloquei aqui alguma fase, eu utilizei esse mesmo procedimento. Abri uma linha, abri uma coluna, escrevi, abri outra coluna, fechei e fechei a linha também, tá? Então agora se eu der um Ctrl S aqui e for aqui para minha página, né? Ó, tá aqui. Já minha tabela já tá bem maior aqui, tá com todas as fases aqui criadas, tá bom? Agora, né, ó, então aqui, só para lembrar, aqui, ó, eu tenho o cabeçalho da minha tabela e aqui eu tenho o corpo da minha tabela, até aqui. E aqui eu tenho a tabela inteira, né, com essas tags que delimitam ela aqui, tá bom? Opa, aqui até aqui, tá bom? Beleza. Agora vamos continuar, então. A minha tabela terminou, né? Eu vou escrever o resto do processo, então, aqui, tá? Eu vou escrever aqui agora um detalhamento das etapas da tabela. Então agora, isso aqui, esse detalhamento, ele faz parte desse título maior aqui, né? Ó, vamos voltar aqui para minha telinha aqui. Ó, eu coloquei aqui inscrições e etapas do processo e eu vou detalhar aqui cada uma dessas etapas aqui, certo? Então eu vou criar aqui um título chamado detalhamento das etapas. Esse título, pessoal, ele está dentro do título maior. Então eu não uso um H2, eu vou usar um H3 aqui, H3. Então eu vou colocar aqui detalhamento, detalhamento das etapas. Pronto. Né? Crio aqui um H3. E agora eu vou descrever cada uma dessas etapas aqui, tá bom? Eu vou também aqui colocar um H4, que o H4 vai ser o nome da etapa, tá? Então eu vou botar aqui etapa H4. Então o que eu vou colocar? Etapa 1. Aí a etapa 1 o que era? Inscrições, né? Aí aqui ele vai colocar um título. E abaixo desse título eu vou criar um parágrafo então para descrever essa etapa. Então, um P, né? Vou dar um enter aqui. E eu vou colocar lá então, acesse o site, o site. Aí agora aqui eu vou referenciar um site. De novo, abro aqui, né? Uma tag, coloco o A para ele saber que é um link. Vou botar aqui href, certo? Igual, ele já cria aqui as aspas, né? E aí eu vou digitar aqui o meu site, tá? Eu vou digitar o site inteiro aqui, certo? Aqui. Fechei aspas aqui. Só que eu quero que esse site aqui ele seja aberto numa outra página. Ou seja, ele vai criar uma nova janela aqui para eu trabalhar. Então eu vou pegar aqui, vou dar um target, né? Aqui e vou colocar aqui blank. Pronto. Opa, não tem o C aqui, blank.
certo? Fecho aqui então, certo? E aqui dentro ainda da tag A, né? Eu vou escrever aqui então oficial do curso. Por quê? Porque eu quero dizer assim, ó, acesse o site oficial do curso. Só que eu quero que essa parte oficial do curso aqui, não, até vou colocar aqui, vou botar a palavra site também lá para trás, tá? Então eu vou colocar aqui. Então, acesse o, né, site oficial do curso. Então, eu quero que esse texto aqui, site oficial do curso, esteja relacionado com esse link aqui. Vamos dar um Ctrl S aqui. Vamos ver como é que ficou a minha página, tá? Vamos lá. Agora já está começando a rolar, né? A página está ficando grande aqui, né? Então tá aqui, ó. Acesse o site oficial do curso. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Vai abrir aqui uma nova janela. Aqui no caso eu botei só o link da Udesc, não botei o site oficial lá, tá? Se eu não colocasse, né, esse esse elemento aqui, ó, essa informação aqui, só um pouquinho, eu vou botar aqui, né, ó. Se eu não colocasse aqui, vou tirar aqui, ó. Certo? Eu vou dar aqui, vou tirar aqui um pouquinho para vocês verem o que acontece. Agora eu vou vir aqui na telinha de novo, tá? Ó, se eu fizer aqui e clicar aqui no site, agora ele não vai abrir uma nova janela, ele vai abrir em cima dessa, tá vendo aqui, ó? Ele não abriu aqui uma nova guia, ele abriu na mesma. Se eu quiser voltar, eu tenho que voltar aqui, tá certo? Então essa é a diferença, tá? Eu prefiro nesse momento aqui, eu vou deixar então essa indicação, né? Para que ele abra no novo site, tá bom? Mas aqui eu vou continuar escrevendo ainda, né? Aqui eu vou botar um ponto, né? Mas o meu parágrafo ainda continua. Eu vou colocar aqui então mais um pedacinho do texto, vou copiar aqui da minha colinha que ele está bem grande, tá? Vou colocar aqui, né? Pode ser na mesma linha mesmo, mas eu vou quebrar a linha aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar, tá? Aqui só vou colocar aqui assim. Estão vendo aqui a mesma coisa, né, pessoal? Tem várias quebras, né? Mas não o, o navegador não considera essas quebras como quebra de linha, tá? Eu estou colocando aqui só para ficar fácil de visualizar. Vou colocar então via aqui e-mail, né? Via e-mail aqui, ó. Então eu escrevi um texto aqui para o usuário, certo? Ó, clique em inscreva-se, né? E preencha o formulário. Suas respostas serão confidenciais, de uso exclusivo da Udesc. Então assim, vamos dar uma mexida nisso aqui, ó. Esse parte aqui, ó, inscreva aqui, ó, clica assim, inscreva-se. Eu vou dar uma ênfase nele, mas eu não quero eu não quero que ele fique negrito, eu quero que ele fique só em itálico. Mas eu quero que ele dê uma ênfase, né? Inclusive uma ênfase semântica, tá? Então como é que eu faço isso? Abro aqui, dou um em aqui, né, de ênfase, né? E vou, ó, ele já clicou a tag de entrada, né, de início e de fim. Mas eu vou copiar essa parte aqui, então, final, e vou dar um Ctrl X aqui e vou trazer ela aqui para trás do inscreva-se. Eu quero que só a palavra inscreva-se fique com essa ênfase aqui, tá? E uma coisa que eu considero importante também é que as respostas dos candidatos são de uso exclusivo da Udesc, a gente não vai passar para ninguém. Então isso aqui eu quero botar em negrito. Então eu abro uma outra tag aqui e coloco strong, né? Aqui, fecho ela. Mesma coisa, ele criou também já a tag de fechamento. Eu vou tirar essa tag aqui, certo? E vou colocar aqui uso exclusivo da Udesc Balneário Camboriú. Tá aqui. Aqui eu acho que eu acabei tirando um A aqui, né? Vou colocar aqui. As, né, respostas serão confidenciais e de uso exclusivo da Udesc Balneário Camboriú. Pronto, botei esse texto aqui em negrito, tá? Aqui embaixo eu vou informar o nosso e-mail, então aqui, mas eu vou colocar o e-mail e aqui eu não vou botar como link, tá? Eu vou colocar só, vou escrever ele aqui. Aí a pessoa, se ela quiser acessar, ela pode clicar lá em cima. Então tá, feito isso, vamos ver como é que ficou isso lá na tela agora, né? Vamos vir aqui, vamos atualizar aqui e vamos olhar aqui embaixo. Tá aqui, ó. Acesse o site oficial, eu já tinha colocado, né? Ele vai abrir numa outra aba aqui, se eu clicar, tá aqui, abriu. Aqui, ó, a palavra inscreva-se está em ênfase, né? Então ela fica aqui em itálico. E depois aqui, ó, preencha o formulário, né? E depois tem, as respostas serão confidenciais, ele ficou em negrito aqui, né? Porque eu usei lá o strong, né? Aí ele, além dele colocar a parte visual, ou seja, o negrito, ele também dá uma destacada, né, nessa parte aqui do texto. E aqui o meu e-mail que ficou escrito aqui. Então, se o usuário quiser, ele copia aqui e cola na ferramenta que ele usa para receber e mandar e-mails, tá bom? Pronto. Isso aqui então tá
pronto aqui, né? Agora vamos continuar aqui o nosso curso. Aí eu vou descrever as outras etapas, né? Então as outras etapas, da mesma forma, pessoal, ó, sempre vai ser como aqui? H4, aí vou ter o nome da etapa, né? Vou até copiar essa aqui e vou colocar aqui, tá? E aqui eu também vou copiar o parágrafo inteiro já da minha colinha aqui, tá? Eu vou colocar ele aqui. Aqui também, ó, eu criei aqui um parágrafo, né? E dizendo o seguinte, ó, até o dia 25 de junho, os inscritos, aí eu botei aqui em negrito, né? Destaquei, receberão um e-mail com o link de acesso, né? Eu vou quebrar aqui o texto para ficar mais fácil de ver aqui. Ao teste de matemática, né? É raciocínio lógico. Com esse link, será possível acessar o referido teste, que vai acontecer dessa toda, né? E aí eu coloquei aqui, importante, botei aqui em negrito, né? E depois botei uma ênfase aqui, ó. Não será possível realizar o teste pelo celular. Vocês lembram que algumas pessoas que tentaram acessar pelo celular não conseguiram, né? Então aqui eu já estou colocando isso também, tá? Vamos atualizar aqui no site, ver como é que ele ficou. Vamos lá, atualizando aqui. Ó, então o que que aconteceu aqui, né, pessoal? Eu tinha um título 2, criei um título 3 aqui. Cada etapa eu estou colocando aqui um título 4, então estou colocando ela e estou colocando o texto aqui, certo? E usando então as tags que eu acho interessante para colocar o texto ou em negrito, ou dar uma ênfase no texto em itálico, assim por diante, tá bom? Então essa construção aqui. As outras etapas aqui, então eu vou copiar, né? Porque eu acho mais interessante para não perder muito tempo aqui. Todas elas seguem a mesma estrutura, né? Um H4, um textinho aqui, tá bom? Vou copiar aqui e vou colocar aqui embaixo, tá? Aqui. Pronto, ó. Então tem a etapa 3, né? Que é a divulgação da lista de pré-selecionados, né? Depois tem a etapa 4, que é a formalização da matrícula, e depois tem a etapa 5. Todas elas, então, um H4 para definir o título da etapa e um parágrafo para descrever essa etapa aqui, tá bom? Agora eu vou continuar, vou falar um pouquinho sobre o curso, tá? Então, agora eu vou voltar, né? Tá fora disso aí, eu vou colocar aqui uma tag 2 de novo, né? Opa, uma tag 2, né? E vou colocar aqui o curso, né? Opa, o curso. Beleza. Vou falar um pouquinho sobre o curso, então aqui. Vou botar um parágrafo aqui também, né? E vou colocar aqui então os aprovados, um processo seletivo, tá? Vou colocar esse texto aqui. Certo? E vou botar ainda mais uma partezinha desse texto. Eu vou descrever aqui, ó. Então eu estou formando aqui, né? Como é que vão ser as aulas desse curso, tá? De aulas ao vivo e de aulas gravadas, né? Tudo isso aqui no mesmo texto aqui, tá? Vou colocar aqui tudo junto. Ó, coloquei então os aprovados, né? Receberão formação à distância por meio de aulas ao vivo e aulas gravadas, agendadas e viabilizadas pelo programa. As aulas serão transmitidas pelo nosso canal do YouTube. Aí eu coloquei aqui, durante o curso serão abordados os seguintes tópicos. E agora eu quero descrever esses tópicos aqui, tá? Eu vou usar uma lista também, mas agora eu vou usar uma lista numerada, tá? Então eu vou, a única diferença, né, que agora eu vou usar OL, né? OL em vez de UL, tá? OL, ele vai saber que é uma lista numerada. Então aqui eu vou colocar, qual é que foi a primeira etapa do curso aqui, né? Vamos botar aqui um LI, conforme a lista não numerada, para eu descrever que isso aqui é um item da lista, eu também boto o LI, tá? Então teve primeiro o quê? Teve primeiro a apresentação, né? Apresentação, certo? Essa foi a primeira etapa, né? Aí vocês tiveram uma segunda etapa, que foi o quê? Vou botar aqui o LI aqui. LI que foi o HTML, certo? Vou botar por maiúsculo HTML. É uma sigla, né? Tá, vamos ver como é que tá ficando isso lá na página. Vou atualizar aqui, vou rodar a página aqui para baixo. Ó, ele criou aqui um título 2, né? Tá criando aqui então o texto e aqui ele começou a criar uma lista numerada, tá? Então ele coloca o número automaticamente. Vocês podem ver que aqui no nosso código, né, não tem número, né? Mas eu estou dizendo para ele que é uma lista numerada. Então ele cria automaticamente esse número, tá bom? Eu vou criar aqui, eu vou copiar aqui o resto da lista para nós não perdermos tanto tempo assim, tá? Ctrl C aqui. E aí a lista aqui eu tenho CSS, Bootstrap, né, lógica de programação e assim por diante. Eu vou dar um Ctrl S aqui, vou atualizar aqui o nosso site, certo? E ó, pode ver que a lista aqui ficou completinha. Pronto, né? Então, para o nosso exemplo aqui,
essa página é o que a gente queria fazer, tá? Agora eu vou então começar a trabalhar no outro arquivo aqui, que é o formulário HTML, tá? Aqui o nosso formulário está vazio, tá, pessoal? Então, a gente na área de tecnologia, desenvolvimento de software, é muito comum que a gente reutilize códigos, tá? Então, o que eu vou fazer? Ou parte do código, né? Aqui, ó, no início dessa minha página HTML, vocês lembram que eu coloquei o desenho e o nome da página lá, lembram? Isso aqui eu não vou fazer de novo, eu vou aqui copiar, ó, são só essas duas linhas aqui, ó. Eu copio elas aqui, então Ctrl C, vou aqui para o meu formulário, embaixo aqui do buddy, né? Antes de mais nada, eu vou botar o buddy e o head para dentro aqui, vou identar os dois. Como é que eu fiz isso? Eu marquei e dei um tab, tá? Vou voltar aqui. Ó, eles estão aqui no mesmo nível, tá vendo aqui do HTML? Mas eu gosto que eles fiquem identados para dentro, então eu marquei eles todos aqui e dei um tab, pronto. E aqui dentro do buddy, então eu vou copiar aquilo que eu trouxe de lá, né? Que é então a figura, né? Aqui, ó, a imagem já está com o tamanho dela e um título principal, que é o curso de desenvolvimento Web Full Stack, tá? Vou dar um Ctrl S aqui. Se eu for aqui agora no index, né? Na minha página aqui, deu uma atualizada. Vocês lembram que aqui em cima tinha um link para o formulário de inscrição, tá aqui. Agora, se eu clicar, ó, ele vai fazer o que? Ele já vai abrir o formulário de inscrição. Por enquanto está vazio ainda, só tem o logo e o título. Mas a gente já vai começar a construir ele, tá certo? Vou voltar aqui um pouco. Agora eu vou continuar o texto aqui. Pessoal, quando eu clico aqui, né, para ir aqui para o formulário de inscrição, eu posso voltar com a flechinha aqui, tá? Mas eu também posso botar um link, né, para que clicando naquele link o usuário volte para a página principal, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou criar um link aqui antes do H2, antes do H1, desculpa, aqui logo no lado da imagem, eu vou colocar aqui um linkzinho para ele voltar para a página 1, tá? Então primeiro para fazer um link, vocês sabem que eu tenho que colocar aqui uma tag aqui, né, para ele saber que é um link, certo? E tem que referenciar, que tem que botar uma referência de algum link, tá? Eu vou colocar aqui, ó, meu index, né? Index.html, ele já sugere aqui index.html, certo? E aí eu vou fechar essa tag aqui e vou escrever. Eu posso escrever aqui a palavra voltar, por exemplo. Vou deixar aqui só voltar. Vamos ver como é que ficou lá na nossa página então. Eu vou vir aqui, vou clicar e agora tem um linkzinho aqui, ó, tá? Por enquanto esse link tá meio feio aqui. Na verdade toda a página também é feia, né? Porque a gente não está usando nada de CSS, de formatação. A gente está usando HTML puro, tá? Depois a gente vê isso com CSS e continua, né? Formata mais essa página aqui, tá bom? Nesse momento a gente vai fazer só HTML puro, tá? Agora eu vou continuar aqui a minha página do formulário, tá? Sempre, pessoal, que eu for trabalhar com formulários, eu tenho que informar isso, né? Pro meu navegador. Então eu tenho que botar uma tag aqui. Eu vou criar uma tag aqui chamada form. Opa, form, certo? E aí, quando eu der fechar aqui a form, né? Eu vou colocar aqui, fechando ela aqui. Pronto, eu já sei que aqui é um form, tá? Tá, aqui também, geralmente é bom colocar aqui o método, né? Aqui, ó, o método, né? Vou colocar aqui como post, porque esse método aqui eu vou enviar, cara, vou enviar dados, né, para algum lugar. Nesse momento não, porque eu não tenho aqui JavaScript, né? Mas eu vou enviar no futuro, né? A partir deste formulário eu vou enviar dados aqui, tá? E aqui também tem o action, né? Que eu vou deixar em branco por enquanto, porque aqui esse action ele vai fazer a ligação entre esse formulário aqui e o JavaScript, tá bom? Então, formulário criado, né? Ó, eu já tenho aqui a tag de abertura desse formulário, que eu tenho a tag de fechamento desse formulário, tá? Agora eu vou começar. Aqui, pessoal, é interessante analisar que dentro do formulário eu posso agrupar os campos desse formulário aqui, né? O formulário ele vai ser formado por vários campos, né? E eu posso querer agrupar alguns campos eu quero agrupar de uma forma, e outros eu quero agrupar de outra forma. E o HTML oferece então uma ferramenta para fazer esse agrupamento aqui, tá? Essa ferramenta então se chama Field Set, tá? Então aqui, eu vou botar aqui o Field Set, ele já até traz aqui para mim, né? Então eu clico aqui, ele criou também então uma link de início e de final aqui, tá certo? Então eu vou dar um Ctrl S aqui só para vocês verem o que está acontecendo aqui no formulário, tá? Vou vir aqui para minha página, né? E vou atualizar ela aqui,
vou entrar aqui, formulário de inscrição. Ó, tá vendo aqui que ele criou aqui uma borda, né? Ou seja, todos os campos que tiverem aqui dentro, né, eles vão estar demarcados por essa borda aqui. Eu posso tirar a borda se eu quiser, mas aqui para efeitos didáticos eu vou deixar a borda, tá? Além, né, dessa borda, eu posso também querer colocar um nome, né, para essa borda, né, uma legenda. Então aqui eu coloco aqui esse campo aqui, legenda, né? E aí eu vou colocar aqui um nome. Então aqui eu vou colocar os dados pessoais, por exemplo. Então todos os campos que estiverem dentro desse field set aqui, eles se referem a dados pessoais do candidato, tá? Então vou dar um Ctrl S aqui. Se eu vier aqui e atualizar, ó, vocês estão vendo que aqui ele criou, ó, ele criou uma legenda no meu quadradinho aqui, dados pessoais. Então essa legenda aqui, ela vai identificar que para o usuário, né, que esse grupo de campos que vai estar aqui dentro se refere aos dados pessoais do candidato, tá bom? Voltamos aqui então, criei a legenda e agora eu vou começar a criar os campos, tá pessoal? Eu crio os campos sempre dentro de parágrafo, eu acho mais interessante, porque ele já pula a linha sozinho. Tem gente que não cria assim, né? Usa BR, né, para ir pulando as linhas. Eu prefiro com parágrafo. É obrigatório? Não, não é obrigatório. É uma questão de estilo. Eu prefiro esse estilo aqui, tá bom? Outra coisa que eu uso também, antes de colocar o input, né, eu coloco uma label também. Essa label, ela vai ser assim a descrição daquele campo, ou seja, vai aparecer na tela para o usuário a descrição daquele campo, né, ou seja, o que eu quero que ele digite naquele campo, mas ela também é utilizada pelos leitores de tela. Para quem tem algum problema de visão, esses leitores de tela identificam essa label aí e falam, olha, aqui você tem que preencher o nome do usuário, aqui você tem que preencher o CPF do usuário, assim por diante, tá? Então eu coloco aqui label, né? Aí eu identifico assim, ó, essa label vai ser para um campo, né? Para um input. Então eu coloco aqui for e coloco aqui o nome do input. Nesse caso aqui eu vou chamar de CPF, tá? CPF, beleza? E aí eu fecho então essa primeira parte da tag, né? Ela vai me abrir o resto aqui, ó, tá vendo? E aqui então eu vou botar o texto que vai aparecer para o usuário. Então, ó, CPF dois pontos. Isso aqui vai aparecer, certo? Então o que acontece aqui? Esse for aqui ele identifica o seguinte, ó, essa label aqui é para o input que tem esse nome aqui. Então quando eu criar o input eu vou ter que botar esse nome aqui para ele, né? Essa ID aqui, tá? Eu vou colocar aqui um BR também aqui para pular a linha, certo? BR e vocês já vão entender por quê. E aqui então eu vou escrever meu input, tá? Então vamos lá. Input, né? Ó, tá aqui input. Aí eu vou colocar. Primeiro eu tenho que botar o tipo dele, tá? A maioria dos inputs que eu trabalho aqui, eu trabalho com text, tá? Com texto. E depois a validação dele eu faço com o JavaScript, tá? Agora eu tenho que botar um ID. Ó, o ID tem que ser igual aqui o for aqui, tá bom? Aqui, ó. Então é igual a CPF. Por quê? Porque ele vai ligar essa label aqui com esse input aqui, tá bom? Eu também costumo botar um name aqui, pessoal. Eu não vou utilizar nesse momento o name, né? Mas eu costumo também colocar. Então eu vou colocar aqui CPF, né? Também vou usar o mesmo nome ali. Estão vendo que aqui eu usei tudo com letra minúscula, né? Os IDs, os names, eu sugiro que usem com letra minúscula aqui dentro do HTML, vai ficar mais fácil. Eu posso também identificar aqui, pessoal, o tamanho desse campo, tá? Então vamos verificar aqui. Primeiro eu tenho o tamanho, size, 14, por exemplo, tá? Eu vou então fechar essa tagzinha aqui, né? E vou salvar aqui e vamos ver como é que está ficando lá dentro da minha tela. Então tá aqui. O tamanho aqui, pessoal, ele se refere ao tamanho aqui do campo, ou seja, o que o campo vai ocupar aqui na tela. Mas eu também posso restringir a largura, ou seja, a quantidade de caracteres que o usuário vai digitar nessa tela, tá bom? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso, ó, aqui, esse size aqui ele só determina o tamanho do campo na tela, mas é o que eu posso digitar quantas teclas, quantos caracteres eu quiser. Eu vou mostrar isso aqui. Ó, eu posso digitar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, quantos eu quiser, certo? Eu vou digitando aqui, ó, e ele vai girando, né, aqui o texto, tá certo? Então, aquele size ele só foi utilizado aqui pelo HTML para determinar o tamanho aqui que o campo vai aparecer aqui. Se eu colocar aqui em vez de 14, vou botar aqui um 100, por exemplo, tá? Vou botar aqui o 100. Vou dar um Ctrl S aqui e vou aqui atualizar. Tá vendo aqui, ó, o tamanho aumenta aqui, tá certo? O tamanho do campo aqui, tá? Mas isso é uma utilidade dele, mas eu posso querer outra utilidade. Então eu vou deixar ele aqui com 14 e aqui agora eu vou definir, né, o tamanho máximo, né, o comprimento máximo desse texto aqui. Então está aqui, ó, né, max length.
Aí eu coloco aqui e coloco aqui o valor então de 14 também. Por que 14? Porque o CPF, se eu contar os números, os pontos e o tracinho, ele tem 14 caracteres. Então, para eu impedir que o usuário digite mais caracteres aqui, vou dar um Ctrl S, tá? E até vou aumentar aqui esse valor aqui para 50, por exemplo, tá? E vou fazer um teste aqui com vocês. Ó, vou vir aqui, ele diminuiu para 50, mas aqui se eu for digitando, pessoal, aqui, ó, vou digitar o número 2 aqui várias vezes, ó, 1, 2, 3, vou clicar aqui em cima. Ó, ele para no 14, eu estou clicando aqui, ele não vai adiante, porque eu falei que a largura máxima do texto desse campo é 14, tá? Então mesmo que o campo seja maior, eu não consigo digitar mais do que 14 caracteres aqui, tá certo? Então aqui eu vou voltar aqui para 14 e vou deixar aqui também 14 aqui. Então agora eu vou dar um Ctrl S, vou vir aqui atualizar, ó, agora aqui tudo bem, ó, eu vou digitando aqui os números 4, ó, ele para aqui. O campo fica um pouquinho maior, né? Mas ele para aqui, tá certo? Porque ele não cabe mais de 14, porque eu determinei isso aqui, ó. Eu botei o comprimento máximo aqui com 14, tá? Então vamos lá, vamos criar os outros campos aqui. Para criar os outros campos, eu vou de novo criar um parágrafo aqui. Vou dar um Enter aqui, aí vou criar, vou até copiar isso aqui, né? Vou copiar isso aqui e vou alterar, ó. Então eu vou aqui dentro, eu vim aqui, né? Dei um Ctrl C e aqui dentro desse parágrafo vou dar um Ctrl V. Só que agora a minha label aqui não vai mais ser CPF, né? Vai ser o nome do usuário, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nome, né? Eu vou chamar ela de nome e vou colocar aqui, por exemplo, nome completo, né? Vou colocar nome completo, por exemplo. Aí vou botar aqui ainda entre aspas, para ficar bem claro, né? Sem abreviações, tá? Eu não quero que o usuário abrevie o nome aqui, tá bom? Aqui, aí ele já, então aqui em cima eu criei a label, né? Disse que ela vai ser para o input chamado nome, né? E aqui eu fiz o texto da label aqui, tá? Aqui, agora eu vou fazer o input aqui. O input, eu digo que ele é um tipo texto. Agora o ID dele não é mais CPF, o ID dele é nome. Por que nome? Porque aqui em cima eu usei o nome também. E o name aqui também vai ser nome, tá? Agora o size dele, o nome geralmente são mais compridos. Eu vou colocar aqui um nome aqui com 60. E eu não vou limitar o tamanho aqui do nome, porque pode ser que o usuário tenha um nome lá que ocupe mais de 100 caracteres, então eu não vou limitar. Se eu não colocar nada, ele vai permitir que eu digite quantos caracteres eu quiser, tá certo? Vamos agora atualizar aqui, dar um Ctrl S e vamos voltar aqui para nossa página. Vamos ver aqui. Ó, ele criou um novo campo. Ah, eu esqueci de dizer porque que eu usava o BR, né, pessoal, antes. Entre a label e o input, né? Eu gosto assim, ó, que o nome do campo fique em cima aqui, tá? Não ao lado, né? Se eu não colocasse aquele BR lá, vou tirar aqui o BR dessa segunda label aqui, ó. Vou tirar esse BR aqui e vou atualizar. O que vai acontecer aqui? Ó, o campo vai ficar aqui no lado. Então, em alguns momentos é importante que o campo fique no lado mesmo. Em outros momentos não, tá? Eu prefiro por questão de estética, e eu vou usar aqui no curso, a label em cima, então, e o campo embaixo. Então eu vou continuar aqui usando meu BRzinho aqui, tá? Vou atualizar, atualizo aqui, pronto. Ficou a label aqui em cima e o input aqui embaixo, tá? Eu vou criar outros campos aqui agora também, né? Por exemplo, a data de nascimento, né? Então vamos lá. Eu vou botar mais alguns só, não vou botar todos não. Aqui, pessoal, eu vou copiar aqui, ó, né? Até eu posso copiar até o parágrafo se eu quiser, né? Em vez de eu vir aqui dar um P, ó, por exemplo, dar um Tab aqui, eu poderia ter copiado o parágrafo também. Mas eu vou deixar assim, eu vou copiar essa label aqui de cima e vou mudar o que precisa aqui, tá? Então aqui eu vou querer a data de nascimento, tá? Então eu vou colocar aqui data e vou abreviar aqui, né, de nascimento, tá? E vou dizer aqui para o usuário, então, digitar a data de nascimento, tá? Pronto. Aqui, agora eu vou começar a alterar o input, tá? Aqui eu já alterei a label, né? E agora eu vou alterar o input. Aqui, ó, para datas eu posso usar o tipo date. Vocês já vão ver como é que vai ficar isso lá. O meu ID aqui, eu vou colocar então o mesmo que eu botei aqui lá, data de nascimento, né? Abreviado, e o name também. Data de nascimento, tá? Aqui o size, eu vou botar aqui o size, não sei, 10 aqui, tá? Mas vocês vão ver que isso não é relevante. Por quê? O que acontece? Eu coloquei 10 por quê? Porque eu tenho os 2 caracteres do dia, os 2 caracteres do mês e os 4 caracteres do ano, e mais as 2 barras. Isso soma 10 caracteres, tá? Eu vou salvar isso aqui e vou mostrar aqui na tela como é que tá ficando. Olha, note que aqui na data, tá vendo? Ó,
quando eu coloco aqui o tipo date, ele já cria aqui um formuláriozinho, ele já cria um formato diferente para o usuário, tá? O usuário pode vir aqui e digitar, então dia, mês e ano. Vou colocar lá a data de hoje, dia 5/8/2022. Ou, se o usuário preferir, ele pode clicar aqui no lado, ó, e aí escolher a data aqui. Se for dentro desse mês aqui, beleza. Mas não é dentro desse mês, eu quero escolher outro mês aqui. Aí eu posso clicar aqui em cima, ó, do lado aqui do mês e ano, e aí eu vou escolher. Primeiro eu escolho o ano, tá? Vamos botar aí um ano de 94 aí, que foi onde a maioria de vocês, a maioria não, mas uma grande parte nasceu aí em 94, por estatística aqui. Escolhi. Vamos colocar aqui, por exemplo, agosto. Pronto, dentro de agosto, dia 19, por exemplo. Pronto, então ficou aqui, ó, 19 de agosto de 94. Então eu posso tanto digitar o texto, como eu posso também escolher esse texto aqui, tá? Essa data aqui. Clicando aqui, escolhendo, né? Escolho aqui o primeiro ano que eu quero, né? Depois vou escolher outro ano aqui, vou escolher o ano 2000, por exemplo. Tá aqui embaixo, né? Ó, ano 2000, certo? Vou escolher, não sei, o mês de fevereiro aqui. E a data, por exemplo, dia 23. Pronto, ele botou aqui 23 de fevereiro de 2000. Então, esse campo date aqui facilita para o usuário, tá? Eu poderia deixar também um campo texto e o usuário digitaria. Mas dessa forma aqui fica mais interessante, eu acho, tá? Vamos voltar aqui para o código. E agora eu vou criar outros campos aqui, tá, pessoal? Para e-mail, para telefone, esses campos eu vou criar todos eles só mesmo com campo texto. Então eu vou copiar esse aqui de cima, ó. Vou criar aqui o parágrafo, vou copiar aqui o nome aqui, né? E vou botar ele aqui embaixo, tá? Ó, então aqui em vez de esse aqui então vai ser o e-mail, por exemplo, tá? Vou criar aqui e-mail 1, vou chamar ele aqui. E-mail 1, porque eu posso colocar mais de um e-mail, tá? Eu vou colocar esse como e-mail 1, tá? E aqui vai aparecer para o usuário e-mail, tá? Aqui vai ser um tipo texto também. O ID aqui então vai ser e-mail 1 e o name vai ser e-mail 1 também, e-mail 1 também. E eu vou colocar aqui não sei, aí com uns 40 caracteres o e-mail. Lembrando que isso aqui não delimita o comprimento do texto, sim a visualização na tela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Ó, tá aqui, o e-mail ficou com esse tamanho aqui, tá bom? Eu vou copiar o mesmo aqui para colocar então. Agora, além do e-mail, eu vou colocar também o telefone dele aqui. Então, eu vou chamar aqui de fone, por exemplo. Fone. Aqui eu vou escrever telefone, né? Telefone. E aqui então, ó, eu vou deixar ele como tipo texto mesmo. O ID aqui eu vou chamar então de fone, né? Que foi o que eu usei ali em cima. O name também como fone. E aqui eu vou deixar o tamanho um pouco menor, vou deixar com 30 aqui, tá? Pronto, atualizei aqui, está ali o telefone. Beleza. Agora, pessoal, eu vou querer que ele informe o gênero, né? O sexo, seria masculino ou feminino, no caso aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou usar esses dois aqui. Vou usar aqui um P também, tá? Esse aqui é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Não é que é um pouquinho diferente. Eu prefiro fazer um pouquinho diferente. Eu vou então começar a label aqui, ó. Tá? Uma parte da label aqui. Então eu vou copiar a label aqui para cá, certo? Vou colocar ela aqui. Vou tirar esse BR aqui. E aqui, pessoal, eu vou colocar então aqui, ó, for, né? Então o nome aqui eu vou chamar de gênero, tá? Sem acento, tá? Porque eu estou colocando um ID, né? Como uma identificação, como se fosse um campo num formulário. Então eu não vou colocar o acento aqui. Agora, aqui naquele texto que vai aparecer para o usuário, sim, eu vou colocar gênero aqui, tá? Certo? Em vez de telefone, eu vou botar aqui gênero, tá? E agora, pessoal, eu vou como esse aqui a gente vai usar um tipo diferente de input aqui, eu vou escrever aqui, ó, input, né? Aí eu vou colocar o tipo dele. E aqui a gente vai colocar um tipo chamado radio, né? Certo? Aqui que é como se fosse um botão de rádio aqui, né? O ID dele eu vou chamar o mesmo que está ali, né? Gênero, né? Gênero. Vou colocar o name dele também aqui também como gênero. Opa, gênero. E aqui, então, eu vou colocar aqui o value, tá? Aqui eu vou usar, no caso, o value em inglês, tá? Então, masculino aqui, certo? Aí fecho essa tag aqui e escrevo aqui atrás, então, masculino, certo? Vou copiar isso aqui, vou botar aqui em cima, então, aqui, ó. Ó, mesma coisa, é um tipo rádio, o gênero dele, né, que é o ID é gênero, o name é gênero, e aqui então eu vou escrever aqui em inglês, então, e aqui eu vou colocar então o texto feminino, tá?
feminino. Então pronto, eu criei dois botões de rádio aqui. Vamos ver como é que ficou isso na tela? Ó, ele colocou aqui o gênero. Nesse caso aqui do gênero, eu deixei ele na mesma linha, tá vendo aqui, ó? Deixei a label aqui e aqui no lado os campos. Aqui o botão de rádio tem essa característica, né? Quando eu seleciono um, automaticamente ele desseleciona o outro, no caso, né? Ele retira a seleção do outro, tá? Essa é a característica principal aqui do botão. Eu só posso escolher uma, tá? Se eu quiser escolher mais de uma opção, eu quero botar lá quais são suas preferências de lazer. Eu poderia botar lá, não sei, ler, passear, nadar. Então a pessoa poderia escolher mais de um. Eu não usaria esse tipo aqui de botão de rádio, eu usaria outro tipo, tá? Beleza? Então tá. Feito isso, então. Agora, então, os dados pessoais aqui já tá legal. São os dados que me interessam aqui. Agora eu vou criar um outro field set aqui, tá? E eu vou colocar o nome dele. Primeiro eu vou dar um enter aqui, né? Opa, aqui, né? Vou botar o name dele aqui, então, ó. Name. E eu vou colocar aqui, então, vou chamar ele como dados underline endereço, tá? Endereco, tá? Não vou usar o C cedilha também aqui, beleza? Então vamos lá. Mesma coisa, dentro desse field set aqui, eu vou colocar uma legenda, tá? Tá aqui, legenda. E vou colocar então aqui. Vou escrever a palavra endereço mesmo, né? Então, endereço. Dois pontos. Aqui sim eu estou usando o C cedilha, porque aqui é o que vai aparecer na tela. Vou dar um Ctrl S, vou atualizar aqui a minha telinha aqui. Ó, estão vendo? Esse field set aqui, ou seja, esse conjunto de campos está aqui. E agora eu vou começar um outro conjunto de campos aqui, que é o conjunto de campos endereço, tá? E aí eu vou começar a digitar aqui dentro desse field set, logo após a legenda aqui, tá bom? Mesmo esquema, pessoal, tá? Eu vou criar um parágrafo, como eu falei, não precisa ser dentro do parágrafo, eu prefiro criar por causa de estilo, tá? Porque depois quando eu for fazer, usar o CSS fica mais fácil, tá? Eu vou usar aqui também uma label aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente essa label, aqui ó, label, opa, tem que começar, né, com label, né? Aí eu vou colocar aqui o for, né, ou seja, essa label aqui vai ser pro input que tem o nome CEP, certo? Aqui eu vou fechar ela, vou colocar aqui então CEP, dois pontos, e vou aqui também dar um Enter. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês aqui como é que eu vou, aqui atrás também vou botar um BR, né, para ele pular de linha só, tá? E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer dois campos aqui, um campo para ele digitar a primeira parte do CEP, que são os 5 primeiros números, e outro campinho para ele digitar a segunda parte do CEP, que são os outros 3 números, tá certo? Então eu vou lá, eu vou colocar aqui então input, né? Input, aí eu vou colocar então o tipo dele, né? Tipo texto, certo? Aí eu vou colocar aqui o ID também, né? O ID aqui de cima, né? CEP, certo? O name também, vou botar aqui como CEP, certo? E aqui eu vou botar o tamanho dele aqui, o size, né? Como 5 aqui, tá? 5. Por quê? Porque são 5 caracteres iniciais. E aqui eu também vou limitar então o comprimento do texto. Eu vou colocar lá, olha, ele pode digitar no máximo 5 caracteres aqui, tá certo? Aí eu fecho essa label aqui, tá? Desculpa, esse input aqui, beleza? Vou colocar aqui, ó, um espaço e um tracinho. E aqui embaixo nesse label aqui, pessoal, vou criar um outro label aqui embaixo. Tá? Poderia ser no lado, mas eu vou criar aqui para facilitar a visualização. Mesma coisa, o type, né? O type dele vai ser texto, certo? Opa, o ID aqui vai ser CEP. O name também vai ser CEP, certo? E aqui eu vou o size agora aqui. A segunda parte aqui do CEP só tem 3 números, né? Então eu vou colocar 13 aqui. E também vou delimitar o número de caracteres máximo que ele pode colocar aqui, que é 3, tá? E vou fechar aqui esse input aqui. Vamos ver como é que ficou agora na tela? Olha, vamos ver aqui. Ó, estão vendo aqui? Ele criou aqui, ó, dois campinhos, né? Então aqui, vamos supor aqui, 88351. Ó, ele não consegue digitar mais nada. Ele vai para cá e digita o restinho do CEP, 360, por exemplo. Tá certo? Então, eu poderia ter feito isso num campo só? Poderia. Mas às vezes a gente pode tornar o nosso formulário mais intuitivo para o usuário. Então, no caso aqui, eu criei esses dois campos aqui. Não dá muito trabalho para criar e ao mesmo tempo fica fácil para o usuário digitar. Tá bom? Pronto, agora vamos para os outros campos aqui. Os outros campos são todos os campos padrão aqui, né? Então eu vou colocar aqui
Vou até copiar, não, vou fazer um novo aqui, vamos lá, P, né? Aí a label primeiro, a label eu vou copiar aqui, vou copiar essa label aqui do telefone, por exemplo, aqui, certo? Aqui, e aí eu só altero ela aqui, né? Então agora eu vou botar aqui o endereço completo, então eu vou chamar de enders, de endereço, aí coloco aqui também, ó, endereço completo, pronto, aqui, já criei uma label, já coloquei o BRzinho aqui, e vou colocar aqui o input também, tá? Input, aí o tipo dele, né? É um texto. Aí eu vou copiar aqui o ID é esse nome que eu usei aqui em cima, então é in there, né? In there. O name também, in there. E aqui, então agora eu vou colocar, se eu quiser colocar o tamanho, né, dele na tela e assim por diante, tá? Eu vou colocar aqui então o size dele aqui com, não sei, 120, por exemplo, 120, que o endereço geralmente é maior, né? Vou dar um Ctrl S aqui, vamos ver como é que ficou aqui na tela. Ó, tá aqui, beleza? Agora eu vou criar os outros aqui, eu vou copiar, tá, pessoal? Pra gente não perder tanto tempo, tá bom? Eu vou copiar aqui, eu já tenho isso pronto. Eu vou copiar isso aqui, na minha colinha aqui. Só vou dividir aqui, né? O input, né? E o BR aqui para ficar bem visível conforme os outros. Sempre a label e depois os inputs, tá bom? Aqui. Então, ó, agora eu tinha criado o endereço, eu criei um para o bairro, né? E um pro. Opa, aqui ó, esse endereço completo aqui é bairro, né? Não tem isso aqui. Bairro, certo? Bairro, aqui cidade e estado. Vamos ver como é que ficou aqui na tela? Ó, eu vou daqui, tá aqui, ó. CEP, endereço completo, bairro, cidade, estado, tá bom? Agora falta só eu botar um botão aqui para submeter esse formulário, né? Então, esse botão é um outro input, tá? Eu vou colocar dentro desse último field set aqui também. Vou chamar ele aqui então de input, né? Opa, input. Aí o tipo dele, agora o tipo dele é diferente, tá? O tipo dele não é texto, é submit, né? Porque ele vai submeter esse formulário aqui, tá? Submit. Aí aqui, e o valor dele, ou seja, aquilo que vai aparecer no botãozinho, né? Eu vou colocar aqui então enviar. Opa, é igual, né? E aqui entre aspas, enviar, tá? Enviar dados, pronto. Ctrl S aqui. Vou vir aqui para o meu formulário. E ele vai então aqui atualizar, ó, eu vou botar um botãozinho aqui. Por enquanto ele não está fazendo nada, né? Lógico, se eu clicar aqui em algum dado, aqui vou botar aqui 888.777.444-22, por exemplo, tá? E vou colocar aqui então o nome, José Carlos de Souza. Vou preencher alguns dados aqui só, tá? Se eu vier aqui e der um enviar, o que ele vai fazer? Ele é como se ele tivesse enviado os dados para um cadastro e ele já zera os valores aqui, né? Ele limpa os campos para que eu possa digitar novamente, tá bom? Então o Submit faz isso, ele vai enviar esses dados, né? Lógico, para isso eu vou ter que ter uma estrutura aqui montada já do JavaScript, né? Que vai mandar esses dados aqui e ele já limpa automaticamente os campos e deixa pronto para o usuário clicar então e começar um novo preenchimento, né? Tá certo, pessoal? Então, a aula de hoje era essa. A ideia nossa era então mostrar aqui passo a passo a criação de um HTML. Vou frisar de novo, é um HTML puro, por isso que a formatação dele não está muito bonita, né? Porque aqui falta a parte a parte visual, né? A formatação que é feita com CSS. Nós não vamos dar nenhum tipo de spoiler aqui, a gente vai deixar isso como está. E na próxima disciplina, então, do curso, vocês vão apresentar o CSS e aí dá para a gente melhorar bastante esse sitezinho aqui, né? Que a gente criou hoje, esses dois HTMLs que a gente criou hoje, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula e quero encontrá-los então na próxima aula, que é na próxima segunda-feira. Um abraço a todos, até mais.